boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui da Reversiclo. Todo mês a gente está trazendo um tema relevante, referente à área de resíduos e reciclagem, né? E como a gente está com uma pegada junto com as associações de catadores, a gente está buscando focar justamente naquilo que traz conteúdo e valor para esses empreendimentos e para os catadores, né, num contexto de logística reversa e coleta seletiva, né, dá boas-vindas ao chat, o pessoal do chat fiquem à vontade para participar, para interagir, para perguntar, sugerir, né, o tema de hoje é Recicla Mais, para associações de catadores, como proceder. A gente pretende fazer um sobrevoo sobre o tema, um tema muito amplo, né? Então, numa live de uma hora e meia no máximo, a gente não consegue esgotar o assunto. Mas a gente vai buscar trazer, né, um conteúdo legal, e se tiver interação no chat, alguma pergunta, a gente vai procurar responder ao vivo. Se não conseguir, a gente se compromete... Desculpa. A gente se compromete depois de, enfim, entrar em contato e não deixar nenhuma dúvida sem resposta, né? O convidado de hoje é o Josimar. Josimar, deixa eu colocar ele aqui na tela. Boa noite, Josimar. Deixa eu ver se eu falo direitinho o seu nome, Josimar. Josimar Siemiatkowski, é isso? Quase, andou bem perto. Nossa. Sobrenome é polonês, então ele se pronuncia Siemiatkowski. Siemiatkowski, tá. Eu abrasileirei o seu sobrenome, Siemiatkowski. Mas ficou na linha, ficou na linha. Tá certo, tá certo. Josimar, ele é sócio da Concer 3, né, que está promovendo essa live junto com a Reversiclo, a nossa parceira da hora, né, Josimar? E aí, se você quiser fazer as suas considerações iniciais, dar uma boa noite. Então, boa noite a todos que estão participando. Uma satisfação poder fazer parte dessa parceria, né, que tem uma pegada bem interessante. Estamos unindo conhecimentos e também aprendendo junto, né? E o objetivo dessa live hoje também é a gente tentar passar um pouco do que nós sabemos e para que num futuro bem próximo essa gama de conhecimentos que a gente busca e com os demais atores do processo, a gente possa crescer aí na área de reciclado. Esse é o objetivo. Muito bom, muito bom. Josimar, eu queria pedir licença aqui para falar do seu currículo. Por favor. Só para pessoas entenderem quem é o Josimar, né? O Josimar, ele é empresário, é contador, né? A Concer 3 é uma empresa de contabilidade, né? Um escritório de contabilidade. É graduado em Ciências Contábeis pela Unicentro, pós-graduado em Controladoria e Finanças pela Unicentro, especialista em Terceiro Setor, Escola Aberta do Terceiro Setor de São Paulo. Um currículo bastante interessante, gente, porque associações de catadores são entidades sem fins lucrativos, né? Então, ele tem um conhecimento agregado muito importante para trazer para a gente aqui. É pós-graduado em Contabilidade Tributária pela Faculdade Metropolitana de São Paulo, é professor de Contabilidade da Universidade Centro-Oeste, Unicentro do Paraná, assessor em tributação e regimes tributários para as pequenas e médias empresas e entidades sem fins de lucro, ONGs, terceiro setor, né? Parabenizar o Josimar, né, pelo currículo extenso e de conteúdo, né? Não só extenso, mas de muito valor, né? Desculpa, gente. Estou com início de sinusite aqui, a garganta está um pouco ruim, peço desculpas desde já. E assim, já partindo para o assunto da noite, né? Bom, Josimar, pediria para você aqui, em linhas gerais, falar do Recicla Mais e já contextualizar para associações de catadores, para os catadores,
enfim, você tem uma apresentação, se você quiser que a gente já coloque ela aqui na tela. Eu acho que dá para a gente colocar e a gente já ir falando dela. E com certeza no final dessa apresentação, que ela não é extensa, né, acho que 20 telas no máximo, devem surgir bastante questionamentos e aqueles que a gente conseguir já de pronto responder, a gente já responde, e se não, a gente pode enviar as respostas e a gente manda na sequência as respostas daquilo que for mais detalhado, né? Não, tá certo. Vou compartilhar aqui, então, para você. Bom, fique à vontade, Josemar. Ok. Deixa eu só me arrumar aqui. Pois bem, então, vamos lá. Então, um tema bastante relevante e apropriado para esse momento e para o público que eu acredito que nos assiste. Falar do crédito, do certificado de crédito de reciclagem, né, que é o Recicla Mais, que foi agora bem recente, apresentado através de uma legislação aí do governo. E então, o que é o certificado de crédito de reciclagem, o Recicla Mais? Ele está inserido no âmbito do sistema da logística reversa, da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ele constitui um documento comprobatório das massas de embalagens ou dos produtos efetivamente compensados pela restituição ao ciclo produtivo de massa equivalente desses materiais. Então, ele realmente comprova aquilo que nós pudemos retornar com massa equivalente daquilo que foi colocado no mercado. Ele pode ser adquirido por empresas para fins de comprovação do cumprimento de metas da logística reversa. Então, a lei veio a colocar uma determinação para que as empresas tragam de volta aquilo que elas colocam no meio ambiente, e o Recicla Mais ele veio para dar validade nesse processo, né? Ter comprovação dessa reversão desse material para dentro da cadeia novamente. E a solicitação da emissão e aquisição do Recicla Mais, ela tem caráter voluntário, né? Então, ela não é impositiva. Você vai participar desse processo do crédito, do Recicla Mais, se você tiver a vontade de assim fazer, né? Hein, Josemar? Só pontuando, né? Aparentemente, me corrija se eu estiver errado, mas o Recicla Mais, ele só regulamenta uma prática que já vinha acontecendo no mercado, não é isso? Sim. Então, o processo de reciclagem ele vinha acontecendo, mas não havia... A grande questão é o rastreabilidade desse processo. E o Recicla Mais ele veio, ao mesmo tempo que ele valoriza quem participa dele, quem de forma documental consegue dar a comprovação dessa reversão, ele veio também, de uma forma documental, dar a rastreabilidade, mostrar onde que está acontecendo, da onde que veio e para quem que vai, né? E aí você começa a ter um mapa desse processo regional, a nível Brasil, a nível estadual, como assim desejar, né? E esse é o objetivo desse processo, né? A gente participa de alguns fóruns aqui, o Fórum Capixaba de Economia Circular, agora a gente foi convidado hoje a participar do Fórum Capixaba de Resíduos Sólidos. É uma demanda recorrente das pessoas desses fóruns, justamente ter esse diagnóstico, né? Saber, no dia de hoje, quanto de resíduo está sendo transportado, quanto de resíduo está sendo gerado, destinado, e esse diagnóstico, essa rastreabilidade que você está falando é importante, né? Para a gente pensar em políticas públicas, ser mais assertivas, né? Sim, eu acredito que essa rastreabilidade, quando nós atingirmos aí uma quantidade, o ideal, né, que está previsto, ele vai agregar em todos os lados. Ele vai agregar ao poder público, que vai saber o que está acontecendo, vai ter uma fotografia daquele momento, né?
ele vai servir para tirar da informalidade muita gente que trabalha, talvez por desconhecimento, e pela situação que está dando o mercado ainda da informalidade, sem comprovação nenhuma documental, vai tirar muita gente da marginalidade, porque acaba sendo uma atividade que, se você não está dentro atendendo às normas de forma documental, com uma associação devidamente regulada, leva o trabalhador à informalidade e à marginalidade. Ele acaba não tendo, não existindo como cidadão perante a sociedade, né? E eu acho que todo o processo ele vai resolvendo todas essas mazelas de forma uniforme. Isso eu acho que é muito importante. Legal. Dando continuidade ali, então eu falei dos objetivos. Então, o que o decreto fala dos objetivos? Ele fala que, primeiro, aprimorar a implementação e a operacionalização da infraestrutura física e logística, acabamos de falar sobre isso, proporcionar ganhos de escala, isso, o processo vai levar a isso, possibilitar a colaboração entre os sistemas, adotar medidas para a não geração e para a redução da geração de resíduos sólidos e do desperdício de materiais no ciclo de vida dos produtos, e promover o aproveitamento de resíduos sólidos e o seu direcionamento para a sua cadeia produtiva ou para outras cadeias produtivas ou formas de recuperação energética. Continuando ainda nos objetivos, compatibilizar interesses entre os agentes econômicos e sociais e os processos de gestão empresarial, mercadológica, com os de gestão ambiental por meio do desenvolvimento de estratégias sustentáveis. Incentivar a utilização de insumos com menor impacto ambiental, estimular o desenvolvimento, a produção e o consumo de produtos derivados de materiais reciclados e recicláveis e possibilitar as atividades produtivas, a eficiência e a sustentabilidade por meio da utilização de produtos e de embalagens com maior reciclabilidade, retornabilidade e conteúdo reciclado. Pode falar. Não só transmitindo aqui a mensagem aqui da Ana Paula, né? Ana Paula é presidente da Associação de Ibiraçu. Sim, sim, já conheço a Ana Paula. Sim. Que bom. Josimar, ela está perguntando o que precisa para participar do Crédito Recicla Mais. No momento oportuno, você vai falar, né, Josimar? Isso, eu vou... Ao longo da apresentação. Nós vamos levar a apresentação de forma que a gente vai chegar justamente de como que as associações devem estar adequadas para entrarem nesse processo. Mas estamos a caminho. O objetivo é chegar nisso aí, tá bom, Ana Paula? Então, continuando ali, eu estou dando uma passada aqui bem rápida para contextualizar o que é a legislação e o Recicla Mais, ele veio no teor de seu texto, né? E fala aqui que poderão ser adotadas soluções integradas na implementação e na operação do sistema de logística reversa, que contempla, entre outros, os pontos de entrega de resíduos recicláveis, as unidades de triagem manual ou mecanizada, as unidades de reciclagem, a comercialização de produtos ou de embalagem descartadas e o Recicla Mais, que são as soluções que estão sendo integradas para essa implementação, né? O que diz o programa do Recicla Mais? Ele será emitido por uma entidade gestora que tenha autorização para operacionalizar sistemas de logística reversa. É preciso que a entidade seja cadastrada no Sistema Nacional de Informações sobre Gestão de Resíduos Sólidos, o SINIR. O documento é único e individual. O certificado tem como lastro as notas fiscais eletrônicas de comercialização dos resíduos e o certificado de destinação final emitido no Manifesto de Transporte de Resíduos, visando proporcionar maior segurança e transparência em todo o processo. Então, vejam que aqui já começa, a pergunta ali da Ana Paula, já começa a responder. Então, o Recicla Mais ele é emitido por uma entidade gestora. Essa entidade gestora, claro, ela tem que estar cadastrada no Sistema Nacional de Informação sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos, o SINIR. Esse documento, esse certificado, ele é único e individual.
E o que dá lastro a esse documento? Ou seja, o que me dá direito a obter esse certificado? É a nota fiscal eletrônica da comercialização do resíduo e o certificado do destino final, emitido no Manifesto de Transporte de Resíduo, MTR. Então, continuando aqui, a partir da emissão da nota fiscal eletrônica, o mecanismo comprova a destinação ambiental correta do resíduo pós-consumo. Então, dessa forma, fica garantido a rastreabilidade do material, a veracidade, a autenticidade e unicidade da nota. Ou seja, não vai existir a situação de eu emitir uma nota para pegar um certificado com determinada entidade gestora, emitir outra nota do mesmo material para pegar o certificado com outra gestora. Então, não, o processo, quando diz ali no slide anterior, que o lastro dele é a nota fiscal e o certificado da destinação final emitido no Manifesto de Transporte, é porque no MTR, que é o Manifesto de Transporte, ele contempla a quantidade do material, a nota fiscal e para onde que foi. E quando chegar no destino, o destino valida isso com certificado de destino final. Então, ele não vai receber duas vezes, ele recebe uma única vez. Então, essa cadeia de gestão, ela culmina justamente na veracidade, autenticidade e unicidade da nota. Talvez nessa rápida explicação aqui, ele fique um pouco assim, difícil de entender ou confuso, mas no momento que nós esmiuçar aí em próximas oportunidades, todas as cooperativas e os que vão nos ouvir vão entender que realmente foi feito de forma que não há como burlar o sistema. Ele vai realmente dar o conceito do processo. Pode falar, Robson. Não, que eu vi uma palestra, né, de um professor de direito ambiental, né, ele estuda bastante sobre Recicla Mais, né, e... Ai, gente, desculpa, eu tô com a cabeça um pouco lenta aqui por causa da sinusite. Sim, ele falou que para ter acesso ao crédito Recicla Mais, a associação ela tem que vender direto para a indústria de reciclagem, né? Aí eu estou vendo você falar assim, né? Será possível comprovar a transformação dos materiais... Peraí, volta aí. Desse modo, será possível comprovar a transformação dos materiais, bem como o retorno do mesmo ao ciclo produtivo. Porque se a associação vende para o intermediário, assim, o que é voltar para o ciclo produtivo? É fazer a reciclagem. E quem que faz a reciclagem? É a indústria. A indústria que pega e transforma aquele material em um novo material, em pellet, e o pellet vai ser transformado em outro. Se você manda para o atravessador, né, vamos dizer assim, ele é um atravessador, ele não está fazendo o processo. Né? O que eu entendi da fala do recicleiros.com, né, dos recicleiros, é que para ter acesso, você emitir o certificado de logística reversa, você tem que vender para a indústria de reciclagem. Procede essa informação, Josimar? Não só para a indústria, né? Porque hoje, por exemplo, eu até tenho um dado que no final nós vamos conversar. A Fiesp, mensalmente, ela faz um leilão, ela tem um leilão de créditos de reciclado. Então, muitas empresas que precisam comprovar que elas cumpriram a obrigação da reversão do que elas colocaram no mercado, no meio ambiente, é mais barato para elas irem no leilão e comprar esse crédito do que desenvolver um processo para atender a exigência que está na legislação. Então, a cooperativa ela poderá vender direto para a indústria, mas o que eu vejo que existem muitas entidades gestoras que compram esse crédito, compram esse material, mas não são tanto que elas são chamadas de unidades gestoras, né? Elas não são hoje o intermediário informal, que o intermediário informal ele não consegue dar comprovação nenhuma, porque ele
não está dentro desse processo que garante a idoneidade de todo o manejo desse material. Você acaba vendendo para um intermediário, muitas vezes sem nota, ele compra sem nota, então não teve a destinação final correta, ele não entrou, ele não tem a lastreabilidade desse material. Agora, existem já entidades, e isso é uma coisa que a gente tem estudado e ainda tem bastante a se estudar sobre isso, que não necessariamente a indústria, você tem que vender direto para a indústria. Existem hoje entidades que são validadas pelas indústrias para ir buscar esse material reciclado e fazer o processo em nome delas. Então, basta que essas entidades estejam no processo, sabe? E existe mecanismo dessas, não vou aqui discorrer sobre isso, mas nós podemos, no momento oportuno, fazê-lo, entidades que, em nome das grandes marcas, já estão podendo validar essa lastreabilidade, com o aval das grandes marcas, entendeu? Mas ele atende, está dentro do que você falou. Hoje, a associação que vende direto para aquele atravessador, que informalmente vai lá, carrega e paga, não é possível você se enquadrar no Recicla Mais, porque você pode até emitir uma nota de saída desse material para esse, mas se ele lá na ponta final não dá validade do destino que teve esse material para alguém que tem poderes para validar esse processo e validar o crédito, você não entrou no processo do Recicla Mais. É uma mão que ela vai e o final que valida o início. Tá? Josimar, eu vi você falando aí que, enfim, a Fiesp, ela faz uns leilões e tal. Já antecipando uma pergunta que eu ia fazer no final, eu acho que até uma pergunta recorrente entre as pessoas que a gente conversa, né? Em média, qual é o valor que é praticado para a compra desses créditos Recicla Mais? Você tem noção disso? Então, olha só, no leilão, eu tenho até os valores aqui, eu fiz um levantamento, até não foi eu que fiz, o meu sócio, o Amarildo Bazan, que acredito que alguns de vocês conhecem, é um parceiro meu de negócio, ele acho que participou de um painel aí que ele participou e ele tem os dados, ele levantou esses dados desde 2018. Por exemplo, o dado de 2022, o último dado que eu tenho do leilão do mês de março. Em março, no leilão, foi as empresas que compraram o crédito, de reciclado, pagaram, por exemplo, de metal, a tonelada foi pago 108,45 centavos, a tonelada do metal nesse leilão, as empresas que precisavam comprar esse crédito. De papel, foi pago R$ 44,00 a tonelada do papel nesse leilão. Do plástico, foi pago 161,45 centavos a tonelada de crédito desse reciclado. E do vidro foi pago R$ 44,00. Em média, o valor que é pago no leilão significa que a associação que vendeu, para quem colocou esse material no leilão, vendeu aproximadamente por 50% desse valor. Porque depois dos 50%, tem todo o processo de validar esse crédito, o custo tributário disso aí e tal. Então, até que se chegue lá na ponta, então, a margem das gestoras que gerem esse crédito. Então, geralmente, as associações detêm 50% desse valor que é negociado basicamente no leilão. Só fazendo a conta de padaria aqui, plástico foi 140, né? 161. Então, estamos falando aí, a média do plástico girou em torno de 70 a 75, mais ou menos. Hoje é o que é a média, que é o produto que mais nos chama atenção, 70 a 75 reais a tonelada do plástico, do crédito desse plástico. Então, um crédito equivale a 1 tonelada do material, tá? Uhum. Não, é porque a gente fez uma conta outro dia que estava pagando uma associação que a gente conhece, né? Enfim, não vamos falar nomes, né? Em torno de 10 centavos por quilo, né, de plástico. Não é isso? Que ela estava levando.
Mas se você pega R$ 70 por tonelada, dá em torno de 70 centavos, né? 70 Você centavos praticamente por quilo. você Isso, pratica 70 centavos por quilo. por Deixa eu quilo, fazer porque uma conta. porque 1.000 quilos, é R$ 70 dividido por mil Sim, quilos. é essa conta. Uhum. R$ 70 dividido por 1.000 quilos, né? É 7 centavos. 7 centavos. Mil, 1.000 quilos divididos por 70. R$ 7, né? Sete Acho que é isso. centavos. Então, o que eu vejo é que você aumenta teu ganho praticamente em 70%, se nós fosse fazer essa conta. Exato, É isso, exato. né? Então, Eu não tô bem lembrado, não. Eu acho que 10.000 quilos. Yuki, me lembra aí qual que é a conta que a gente fez aquele dia. Você que está no chat aí, né? Vamos prosseguir aqui, ô Josimar. Depois a sim, gente mas é volta. uma conta bem interessante para depois nós bater nessa tecla aí. E eu vou tentar mostrar, então, é bastante texto, mas eu acho que é importante, pelo menos, a gente passar nesse texto aqui, porque Claro, trazem claro. situações para a gente repensar, né? Continuando, segundo a nova legislação, a adesão é de caráter voluntário, já falei isso, e as empresas que optarem por não aderir ao programa devem pôr em prática sistemas próprios de logística reversa. E é aqui que eu falo, uma empresa hoje que vai pôr um sistema próprio de logística reversa, ou ela tem um volume gigante para fazer isso, ou inviabiliza. Então, é mais fácil ela entrar no programa do Recicla Mais e buscar de quem comprar esse crédito. Então, o programa, eu acredito, eu vejo com muito bons olhos o programa Recicla Mais, que é um caminho sem volta mais, porque ele foi muito bem embasado, de forma que ele é uma linha crescente, ele não deixa margem para não crescer, porque ele é extremamente viável, né? E lucrativo para as empresas que têm que cumprir obrigações e o custo é muito alto para fazer sistema próprio, né? Isso quer dizer que, para cumprir a lei, a empresa precisará recuperar todas as embalagens depois do descarte do consumidor, para que então faça o retorno delas ao ciclo produtivo. Os impactos positivos dos Recicla Mais para o mercado de reciclagem. O novo programa irá permitir que mais empresas cumpram as metas de logística reversa. Isso só será possível pois a compra de crédito de reciclagem tem um custo muito menor do que um sistema próprio de gerenciamento de resíduos, acabamos de falar isso. A criação do Recicla Mais tem como objetivo tornar o lixo uma atividade mais vantajosa do que é atualmente, além de zerar a poluição na natureza. E aqui usei até uma parte da frase do ministro. Ele diz que, desenvolvendo uma nova economia verde, iremos trocar o lixo por atividades lucrativas no setor de tratamento de resíduos. Teremos também soluções ambientais inteligentes para os empreendedores, a natureza e os catadores, geração de renda e empregos verdes. Eu achei muito interessante essa colocação dele, porque basicamente é esse o conceito mesmo que da intenção do Recicla Mais, né? Quem pode participar do Recicla Mais? Fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes. E quem pode emitir a nota fiscal eletrônica para o programa? Então, de acordo com o decreto, poderão ser emitidas por empresas, prefeituras, consórcios públicos, cooperativas de catadores, microempreendedores individuais, MEIs, pessoas jurídicas e associação de catadores de materiais reciclados. Hein, Aí, Josimar? pode falar. Só volta duas aí, volta mais uma. Volta mais uma. Essa daí são as empresas que são obrigadas à logística reversa de embalagens, não é isso? Exatamente. Exatamente. Porque é toda a cadeia, não são só as brand owners, Não, não são só as donas de marca, apesar de serem não. só elas que são exigidas, né? Por conta Sim. da pouca presença de Estado, enfim, né? Exatamente, mas todas elas podem entrar participar do processo, né? É até bom que comecem desde já para, eventualmente, Sim, quando o Estado começar a cobrar, elas já estão com isso montado, já estão cumprindo, né? sim, sim. E o slide seguinte, microempreendedores individuais, MEI, né? Você vai falar, mas isso aqui seria justamente o
os catadores autônomos, não é isso? Exatamente. A lei veio... eu até tive uma conversa contigo dias atrás, aí numa nossa call particular, né? Como que a gente que está no grande centro vê. Então, nas pequenas cidades, as associações têm uma atuação tem fundamental e abrangem praticamente a grande maioria do material reciclado, porque existe aquela parceria público-associação, né? A prefeitura com a associação. Mas nos grandes centros, esse processo é invertido. A grande maioria da coleta do lixo reciclado está justamente com o catador informal. E aí trouxe a preocupação no processo para que viabilizasse, como viabilizar esse catador, que muitas vezes é uma pessoa que de repente tem dificuldade em participar de uma associação, de uma cooperativa, gosta de viver só, de ter uma vida própria, né, independente. Ele é possível, desde que ele se formalize. Tem que ter um CNPJ. Então, o que o programa veio trazer para esse cidadão que hoje está lá com o seu carrinho informal, leva para casa o lixo e tal? Ele vai passar a ter um CNPJ, ele vai passar, uma vez que ele tem um CNPJ do MEI, ele vai passar a fazer parte do INSS, né? Ele é um cooperado do INSS também, vai ter suas garantias previdenciárias. Ele vai ter uma conta bancária para receber material, ele pode vender para qualquer um, ele pode vender para a cooperativa, ele pode vender para esse gestor ambiental também. Então, está sendo dado vida a esse catador informal que hoje vive à margem da sociedade, né? Exato. A gente tem... Tá, vamos continuar. Quer seguir o raciocínio? Pode seguir. Não, vamos tentar, enfim, passar por todos os slides, depois a gente abre um bate-papo aqui, acho que fica melhor assim. Vamos lá. Então, aqui eu falo um potencial para elevar a renda dos catadores. O programa pretende estimular investimentos privados na reciclagem de produtos e embalagens descartados pelos consumidores. A partir da nota fiscal eletrônica emitida pela venda de material reciclado, cooperativas de catadores, associações de catadores, prefeituras, consórcios, iniciativa privada, microempreendedor individual, poderão solicitar o certificado de crédito. O catador vende o material físico e, ao vender esse material, ele tem uma nota fiscal que será associada a um crédito de reciclado. A certificação é simples, pois ela se dá a partir da nota fiscal emitida no ato da venda do material. A nota fiscal certificada é a garantia de que a embalagem ou produtos sujeitos à logística reversa foram, de fato, restituídos ao ciclo produtivo. De posse dessa nota fiscal e do certificado de reciclagem, é possível vender para uma empresa e a empresa consegue cumprir a obrigação logística reversa, sem a necessidade de criação de um sistema complexo de reciclagem. Então, o que eu falei lá? A gente estava trazendo aqui para tentar entender quando eu falei lá que acredito que chamou a atenção de bastante gente, o leilão da Fiesp. Então, os atores que estão nesse processo e conseguem validar, certificar, né, aquela massa que foi reciclada através de nota fiscal e todos os procedimentos, ela tem um ativo em mãos, ela tem um certificado, ela não tem o certificado, mas ela tem um ativo em mão, que é vendido nesse leilão. Quando vende nesse leilão, quem são os compradores que estão lá querendo comprar esse certificado no leilão? Justamente as empresas que teriam que ter um sistema próprio, mas por ser complexo, preferem ir lá e comprar esse crédito. Então, qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo é tornar a ponta aqui, tornar o catador, a associação, a cooperativa, habilitar ela a estar pronta para gerar esse crédito, porque ele tem um valor muito grande lá na ponta. Agora, se a entidade aqui na ponta não está regular, não está apta a ter esse ativo em mãos, ela não consegue participar desse material que está sendo vendido. Nós vimos ali, basicamente, o certificado disso é 70% do valor que você está
obtendo na venda do produto em si. Então, você vai ter a oportunidade de vender o produto e obter ainda 70% dele pelo certificado. Então, só no fato da entidade estar qualificada a participar do Recicla Mais, ela já agregou ao elevou a sua renda em 70%, em média, né? Continuando aqui, acredito que logo devem chegar, nós temos só mais alguns slides. Como são comprovados os créditos de reciclagem? Para usar os créditos de reciclagem e se adequar à política nacional de resíduos sólidos, a empresa deve saber o quanto de resíduo ela produz, deve contratar uma cooperativa ou associação certificada que vai recolher e levar para a reciclagem a quantidade de material indicada e emitir uma nota fiscal. O crédito, então, poderá ser emitido por uma entidade gestora, mediante o prévio exame por verificador independente, que garante a não duplicidade e a unicidade das notas. Então, aqui já mostra que uma cooperativa, uma associação, para estar certificada, ela tem que ter a validade de um verificador independente, como se fosse um auditor. Então, existe os gestores desse processo, eles vão validar se aquela associação, aquela entidade, ela cumpre com os requisitos para se enquadrar e dar uma rastreabilidade legal para que esse crédito venha a ter valor lá na frente. Então, vejo que aqui a gente vai começando a esmiuçar que, para eu, cooperativa, eu, associação, entrar nesse crédito, eu tenho que ter a validação de uma entidade, de um verificador independente, que geralmente é uma entidade gestora que vai verificar isso. Ou ela faz, ou ela indica um verificador independente, um auditor, né? E a própria legislação do Recicla Mais, ela vem definindo ali, é bem extenso, eu até não trouxe esse material aqui agora, mas ele vem dando o conceito de cada ator desse processo. Quem é o gestor, quem é o destinador, quem é o transportador, então ela vem definindo esse processo, tá? Aí, aqui, indo para o final, aí que eu, como contador, é um dos itens que eu mais atento, mas também não menos importante do que os demais que já foram falados. O que torna uma associação, uma cooperativa, habilitada a prestar esse serviço? Então, ela tem que ter inscrição estadual, e eu vejo aqui na minha região, poucas têm isso. Ela tem que dispor de um auto de licença de funcionamento, o alvará de funcionamento do Corpo de Bombeiros, ter o termo de viabilidade de localização, possuir o CNPJ, esse CNPJ tem que estar apto. Eu conheço associações que por não entregar as declarações, as obrigações formais, ela nem apta está. Você vai buscar o CNPJ dela, está inapta perante a Receita Federal, então ela não tem validade nenhuma. Ela tem um CNPJ, mas sem validade nenhuma. Próximo item aqui, ter permissão de uso do terreno ou das instalações da central de triagem, ter um contrato de aluguel do imóvel, ou um comodato, ou uma cessão de uso. Cessão de uso geralmente é o que se utilizam as cooperativas e as associações nos municípios pequenos, né, quando tem a parceria com a prefeitura, ou um termo ou documento de posse daquele imóvel. Possuir um estatuto ou ato da posse da diretoria registrado na junta comercial, ser constituída de pelo menos 7 sócios, na maioria de baixa renda, ter a rotatividade dos membros da diretoria, isso é importante, quando se fala de um auditor que vai averiguar a habilitação dessa entidade, ele vai olhar esses quesitos, ter regularidade fiscal, tanto no município, quanto no estado, quanto na federação, ter um conselho fiscal, e esse conselho fiscal atuante, as contribuições, quando ele diz aqui ter conselho fiscal atuante, então toda entidade sem fins de lucro, ela tem pelo menos um conselho fiscal lá com 3 pessoas, ou seja, são daqueles sócios que constituem a entidade, pelo menos aí 3, geralmente é número ímpar, né? 3 são aqueles que vão validar as contas da diretoria, né? Como que foram as aquisições, os gastos, né? Qual que foi o superávit, não é lucro, porque uma entidade
uma associação ela não tem lucro, ela tem superávit, validar todas aquelas contas, né? Então, isso é importante, tem um termo de validação desse conselho. Outro item aqui muito importante e que a gente vê passar batido em muitas associações, as contribuições da Previdência Social dos cooperados estarem regulares. Outro item, possuir fontes asseguradas de fornecimento de resíduos, capacidade de coleta. Ou seja, uma grande marca ou uma entidade gestora que vai habilitar você a participar do processo, ela quer saber que você, na tua gestão financeira, na tua gestão da entidade, possui fornecedores de resíduos e capazes de manter uma regularidade, né? Porque senão a grande marca, aquela indústria conta com X tonelada de massa de um determinado item, e um mês você tem, no outro você não tem. Isso causa um desequilíbrio lá na ponta, né? Então, aí entra uma questão de gestão muito forte, e foi um dos pontos que, com o Robson, a gente tem conversado e se preocupado para poder prestar um serviço de assessoria na gestão dessas entidades, né? Porque muitas vezes a entidade se preocupa apenas em ir lá catar o lixo, separar ele e vender, mas não há uma gestão desse material, uma gestão financeira da entidade em si, né? Isso é muito importante, embora que a gente tenha exemplos aí de que algumas associações são já tidas como exemplares nesse quesito, né? Mas é um ponto importante de se falar. Dispor de dispensa ambiental. E, por último, aqui, eu coloquei escrituração contábil, e quando eu falo em escrituração contábil, eu vejo aqui pela minha região, aqui onde eu estou, no Paraná, e a gente quer aplicar isso aí no Espírito Santo. Esse é o objetivo de eu ter instalado mais uma unidade do escritório aí, e a ideia é estar morando aí no Espírito Santo a partir do ano que vem e participar desse processo com vocês. Mas aqui eu vejo muita coisa que a entidade sem fins de lucro, ela cumpre boa parte das obrigações dela, mas quando você vai para uma escrituração contábil, ela não há. Se você pede um balanço, pede um balancete, pede qualquer relatório contábil, aí o contador nunca fez, ele faz a toque de caixa, assim, meio só para cumprir uma obrigação do banco que pediu, uma obrigação de alguém que pediu. E não, o que a legislação determina para uma entidade sem fim de lucro é que ela deve manter mensalmente uma escrituração contábil dentro das normas que o CFC exige. E isso, às vezes, não acontece, porque é só uma associação, ninguém cobra, ninguém me pediu nada disso. Então, a gente vai tentar levar um conceito aí, e esse é um grande desafio, junto com a Reversiclo, ter aí uma plataforma onde a gente consiga agregar uma escrituração contábil que atenda a essa exigência, uma gestão que atenda a essa exigência também, uma rastreabilidade do produto que a associação está reciclando, enfim, que a gente consiga atender desde o início até a ponta e transforme aquele produto que você hoje vende por não ter a rastreabilidade num valor X, quem sabe se a gente conseguir, tendo toda essa, cumprindo todas essas exigências, transformar um produto de alto valor agregado, né? Já direto no início da cadeia, né? Então, acho que era isso que eu preparei. Então, agora eu deixo a bola aí para o Robson, e as questões que tiver, a gente vai conversando. Tá certo. E, Josimar, só deixa aí a apresentação em cima do... Isso, aí mesmo. É que são 2 slides, né? Sim. Deixa eu voltar uma aqui. Começamos por aqui. Não, só para mostrar para as pessoas, né, que, ok, o crédito Recicla Mais é uma coisa muito alvissareira que chegou para valorização, para geração de renda, né? Mas não é algo trivial para uma associação, até mesmo muitas vezes para as empresas, esse tipo de compliance ele é complexo, ele é muito difícil, né? E para uma associação, a nossa proposta de parceria, né, o Josimar, justamente a gente trazer uma pegada de profissionalização dessa gestão financeira, contábil, operacional, né? E
dentro da nossa parceria, o papel da Concer 3, que é o seu escritório contábil, é justamente garantir que a associação tenha o compliance necessário para o Recicla Mais, que tenha tudo isso, né? Assim, quando a gente pega o universo aqui do Espírito Santo, eu acredito que se replique em boa parte do Brasil, a gente tem associação desde da, da informalidade até aquela com certo nível já de profissionalização. Sim. Né? Assim, para a associação usar a nossa plataforma, especialmente o aplicativo, né, de coleta seletiva, é necessário que ela tenha um compliance mínimo, que ela tenha lá o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, ela tem que ter a licença ambiental, ela tem que ter licença de uso e ocupação do solo, né, que é o documento da Prefeitura Municipal, tem que ter o cadastro técnico federal. Esses são os requisitos para usar a nossa plataforma. Mas a gente está com uma parceria com a FUCAP, né? A FUCAP, vamos dizer, uma das melhores escolas de negócio do Brasil, melhor do Espírito Santo. Sim. Dentro do processo de projeto de extensão, né? O nosso projeto, junto à Revecico e à Concer 3, a gente traga essas associações que estão desde a informalidade, ou mesmo que pessoas que querem se unir para fazer uma associação nova. Sim. Né? Traz desde esse ponto de informalidade até o compliance mínimo, que não é o compliance da Revecico, é o compliance mínimo que se exige de qualquer estabelecimento que trabalha com resíduos, né? Que são esses documentos. E a partir desse momento da compliance mínimo, aí a gente entra com um produto contábil, né, que a gente está desenvolvendo, né, Josemar? Sim. Que é justamente levar a associação desse compliance mínimo até uma alta profissionalização das atividades meio. Sim. Quando a gente fala... Você ia falar. Sim, eu ia só complementar ali que eu estou muito animado. Foi uma grata satisfação ter encontrado esse projeto de vocês da Reversico, porque eu que atuo já no terceiro setor há um bom tempo, né? Então a gente vê no dia a dia como que é a vida das associações, não só de reciclado, eu tenho associações de todo tipo no terceiro setor aqui. E a gente vê que a atenção que é dada para o terceiro setor, uma vez que não... Porque parece que o contador sempre se preocupa mais quando a empresa paga imposto, daí a contabilidade é bem feita. Quando não tem imposto para pagar, daí você só cumpre uma tabela. E esse processo veio justamente a virar uma chave nessa máxima aí, que é tornar a entidade do terceiro setor dentro das normas contábeis exigidas, e que já existe legislação para isso há muito tempo. E a Reversico oferece isso. Nós conseguiremos, a ideia nossa é ter um modelo de compliance onde toda associação vai sair de uma situação e chegar numa outra situação a ponto dela ter valor agregado e o seu produto, naturalmente, levar esse valor junto. Porque o que vai dar valor ao produto que ela já trabalha, que ela bem conhece, o reciclado, ele só vai ter valor se a entidade estiver dentro das normas com esse valor que está sendo exigido aqui. É justamente o cumprimento das normas que vai dar valor ao produto. E essa proposta da Reversico junto com a FUCAP, nós ter aí alunos que vão fazer aulas complementares de suas grades curriculares dentro de várias matérias, vai dar de presente para as entidades algo que num outro formato teria um custo que talvez não seria possível. E, no entanto, isso vai ser disponibilizado dentro de uma parceria. Então, o processo todo é fantástico. Eu vejo com muito bons olhos esse nosso projeto e esse nosso desafio, viu? Muito legal. A Yuki, ela trouxe uma questão aqui interessante, colocar aqui na tela, falando que o grande desafio, né, excelente, associações, mas que o grande desafio vai ser com o catador individual, né, a Dinha lá, a Dinha, eu não sei de qual cidade que a Dinha é, você sabe, conhece ela?
É a Yuki. Edinha é o apelidinho dela. Ah, então tá bom. A Yuki tá no time reversível. Ah, então é do time. Então, Ilk, então é o seguinte, essa foi foi um desafio que até antes de sair o Recicla Mais, eu junto com a Marildo aqui, meu sócio, a gente teve, ele jogou essa situação para mim e me fez essa pergunta, Josimar, como que eu vou validar o catador, aquele que é avulso, né? E lá na época eu estudei, eu falei, ó, não há outra situação a não ser nós formalizar ele, trazer para ele para ser uma pessoa jurídica. Ele vai ter que entender que se ele quer sair do mundo que ele vive, vendendo lá o produto dele a centavos, sendo explorado, e vir para o universo formal, tendo um valor, um produto dele com valor agregado, ele tem que se formalizar. Então, eu tinha desenhado aqui para o Paraná uma situação de formalizar e como que eu ia absorver o material desse formalizado. Então, eu desenhei a gente criando centrais de coleta de reciclado, colocando em pontos estratégicos onde a gente sabe que existe um trajeto de muitos carrinheiros, porque geralmente eles vão para um determinado bairro. Geralmente um determinado bairro afastado da cidade, onde congrega, pelo menos aqui em Curitiba, uma gama grande de catadores de reciclado, que chamam de catadores de lixo, né, uma forma pejorativa. E a gente montar centros de coleta desse reciclado nesse caminho para ele não ter que levar para casa esse produto. E esse centro de coleta ter um contrato formalizado com esse catador, onde ele vai lá e vende o produto dele. Ele chegou nesse centro de coleta, esse centro vai estar habilitado a emitir uma nota para ele, uma nota fiscal no CNPJ dele, e dando esse crédito para ele. E no momento que o processo da cadeia acontece através desse centro de coletas, né, tanto que aqui fala de instalações de central de triagem, né, nós podemos chamar de centro de coleta ou uma central de triagem, ela vai dar destino e ela vai fazer o processo de uma associação, de uma cooperativa. Então, esses centros eles vão congregar os catadores avulsos que não quiseram se formalizar junto com uma associação ou junto com uma cooperativa. Então, e daí, quando veio a legislação do Recicla Mais, ela veio contemplando com alguns detalhes diferentes do que nós tínhamos imaginado aqui, mas o conceito era o mesmo. Então, eu vi que nós estávamos pensando num caminho, e até quando eu levei essa ideia lá atrás para o Robson, eu comentei isso com ele. A gente tinha já uma solução antes do Recicla Mais chegar, a gente tinha uma solução nesse sentido. É assim que eu vejo a forma de congregar os informais, né, os catadores informais que hoje não estão inseridos em nenhuma organização. Certo. Não, assim, o Itamarcos está perguntando aqui, né, justamente isso, né? Como é que uma trilha para esses catadores autônomos, eles se habilitarem, né? Assim, eu particularmente tenho uma visão de que, olha só, hoje você vê até motoristas de Uber conseguindo vínculo empregatício com Uber, né? Então, imagina só, um catador autônomo em que ele trabalha em condição insalubre, perigosa, sem EPI. Eu acho complicado, assim, do ponto de vista jurídico, a gente monetizar em cima porque não dá para você fazer negócio com essas pessoas e o seu negócio, você não ter sustentabilidade financeira. Sim. Né? Mas, enfim, a gente está se aproximando, né? A gente está buscando se aproximar do Ministério Público e do Ministério Público do Trabalho, justamente para a gente validar uma ideia que a gente está tendo aqui, né, de como trazer esses catadores autônomos, enfim, para um ambiente de negócio mesmo, formalizado, com dignidade, enfim. Eu, particularmente, vejo que ele estar na rua é algo que a gente tem que trabalhar para que isso acabe, né? Para que ele se formalize lá na associação, que ele se associe, né? Uma coisa é o governo federal, ele criar o crédito Recicla Mais, que ele pode ser pago para um catador autônomo, né?
por que é diferente de uma empresa trabalhar com um catador autônomo, outro governo trabalhar com um catador autônomo. Porque para o governo, normalmente, não há consequência, né, dele estar trabalhando com um profissional desprotegido. Para uma empresa, por exemplo, que as consequências jurídicas do ponto de vista trabalhista, enfim, até outra seara, ela é bastante provável, né? Então, a gente está trabalhando justamente, a gente até conversou, né, Itamarcos? A ideia começou com o Itamarcos, viu, gente? Itamarcos aqui do Movive, né? Da gente se associar a entidades de amparo, né, de acolhimento desses catadores autônomos, né? E que essas entidades de acolhimento, elas têm uma interface na nossa plataforma para ela dizer, olha, e isso a gente fornece EPI para eles também, né? Olha, eles estão usando a EPI, eles estão participando do programa aqui da entidade de acolhimento, no sentido de que lá na frente ele pretende, sim, ele aceita a ideia de entrar numa associação de catadores, e eu acho que nesse formato a gente consegue ajudá-los sem trazer risco para a gente, que a gente tem que ter esse cuidado também. Né? O Itamarcos, ele... Pode falar. Só complementando ali, então, Robson, foi essa preocupação do Robson também, ele me trouxe isso, né? E eu dei meu parecer como contador, mas é bem isso que o Robson falou. Mas eu acho que a gente tem ainda a caminhar, a gente tem a desenhar, porque isso a gente tem que eximir o máximo do risco possível para viabilizar um processo como esse. E eu acho que as marcas também estão se preocupando nessa situação. É um longo caminho a andar, isso eu digo para vocês, isso aqui é muito recente, eu acho que vão ter ainda ajustes nessa legislação, e até nesse sentido aí dos catadores, porque a legislação levou a essa possibilidade, né, do MEI ser inserido no processo, mas ela tem que também dar segurança para quem vai absorver esse MEI, né? Quem vai ter relação comercial com esse MEI. E eu acredito que isso vai ser revisto, eu acredito que tem gente... Eu sou um estudioso dessa situação, tenho conversado com muitos dos segmentos, de todas as pontas, para tentar achar uma viabilidade para isso. O próprio Robson, conversei, a gente tem pensado de como trazer esse processo para a plataforma, mas tem alguns entraves que realmente precisam ser sanados. Mas é possível, sim, atendendo a resposta dele, é possível, mas não é simplesmente ser um MEI, chega lá, eu sou um MEI, eu quero vender. Não vai ser assim, porque a segurança jurídica tem que acontecer e a situação daquele MEI também, ela tem que, ele tem que cumprir algumas obrigações que regem essa resolução, sabe? Mas isso tem um caminho para andar, mas eu acho que nós vamos chegar a bom termo um dia. O Itamarcos, ele até tinha sugerido, né, que acho que tem um exemplo lá em Minas Gerais, em que a associação tem lá o espaço dos associados e tem o espaço próximo dos catadores autônomos, né? Eles não estão associados, mas eles interagem no mesmo ambiente. Então, de forma que a associação compra o material deles. Então, se a gente consegue, com profissionalização, que é isso que a gente está querendo oferecer, né, Josimar? Fazer com que a associação ela tenha uma margem maior, uma margem de superávit maior, ela consegue pagar para o catador autônomo um valor maior do que o valor que ele vende para o intermediário, para o aparista, para o explorador, muitas vezes, né? E se você possibilita que ele venda mais caro para a associação, você já quebra aquele primeiro, né? Poxa, eu estou vendendo, eu autônomo eu ganho mais do que autônomo, né? Exatamente. Agora você veja, hoje o catador ele é totalmente informal, ele não é um MEI, né? Às vezes, de repente, um dia foi MEI, mas o fato de você ser MEI, você tem que aquele valor mensal lá de pagar, que é R$60, R$62, alguma coisa assim.
você tem que pagar todo mês para você estar válido, para você, se sofrer um acidente, você estar amparado. Então, o MEI, para ele ter validade, ele tem que estar em dia com as suas obrigações também. Mas ele pode, como eu falei, acho que lá, algum slide lá atrás, ele pode, uma vez que ele tenha a nota fiscal para oferecer, ou ele seja um MEI, para que a associação possa emitir uma nota de compra do CNPJ dele, ali ele está provando uma rastreabilidade, ele não quebrou o ciclo. Então, ele traz a rastreabilidade do produto inicial, ele vende, então, claro, o certificado do reciclado vai ficar com a ponta, porque a lei diz que quem tem direito ao reciclado é a ponta inicial que mais se aproxima do consumidor final. Então, seria o catador, não mais a associação. Agora, quando é a associação que foi lá e coletou do consumidor final, coletou lá na residência, aí ela é a ponta mais prática, ela vai ficar com o certificado do reciclado. É isso que a lei fala. Mas, em termos de negócio, a associação pode perfeitamente, como você falou, ela vai pagar um valor acima do que aquele catador tem recebido daquele atravessador, né? E a associação vai ter uma margem daquele produto também, não tão grande quanto a margem quando ela cata o reciclado direto lá da residência, né? Mas ela vai ter sua margem. Isso é um mercado e acho que é uma boa gestão a ser feita, viu? Inclusive, quando você inclui, né, você tem lá a associação, ou a entidade de acolhimento, e você tem a associação fazendo porque isso você está gerando emprego e renda, né, para vulneráveis, vamos dizer. Isso se enquadra naquelas atividades que podem ser classificadas como de beneficência e assistência social. Sim. Né? E conseguindo ali uma certificação de entidade de beneficência e assistência social, você é imune de impostos. Então, todos esses impostos e contribuições que são pagos pelas associações, de repente ela consegue uma imunidade, uma isenção, né? Pelo fato de estar ajudando dessa forma os catadores autônomos. Isso então, eu não digo assim, Robson, para você que esse desenho todo ele seja o ideal, porque talvez caia ali numa situação que, pela legislação, a entidade sem fins de lucro, a associação, ela não pode distribuir o resultado. E uma vez que ela for uma entidade beneficente, ela cai justamente, ela pode perder essa imunidade por distribuir o resultado. Então, mas existe como nós validar esse processo. Por exemplo, aqui na região, essa central de triagem que tem a relação direta com o catador, ela tem como parceira uma associação. Isso já está dentro de um contrato onde parte do resultado dessa central de triagem é já no contrato distribuído para a associação que faz esse trabalho de assistencialismo à família desses catadores. Aí não tirou a imunidade da entidade, que continua, porque ela não distribui, ela simplesmente reverte aos seus associados o resultado, né? E a relação direta do catador está com a central de triagem. Então, todos ganham no processo e ninguém fere a imunidade de ninguém, sabe? Uhum. Mas é um caminho, tem uns desenhos aí interessantes para se fazer, viu? Legal. A gente está em plena construção, né? Sim, não tenha dúvida. Essa ideias. Palavra que você falou é isso mesmo, em plena construção. Eu acho que a lei saiu agora recentemente, que não tem 6 meses, tem 4 meses, né, que saiu essa resolução. Então, ainda estamos nos adaptando, tem ajustes a serem feitos, o mercado está se adaptando a isso. Tem gente que ainda não se conscientizou que isso não tem mais volta, isso é um caminho sem volta, né? Então, tudo isso vai levar a práticas que vão agregar todos esses nossos questionamentos e vai acomodar e a coisa vai andar. Eu acredito muito nisso. Só colocando em perspectiva, né, de temporal. A Concer 3, você está vindo aqui para o Espírito Santo, talvez em dezembro, não é isso?
Isso, a previsão é que a gente comece esse nosso processo aí, eu gostaria disso, a partir de janeiro a gente já começar estando pondo a mão na massa já numa gestão dentro do que nós estamos propondo aí, viu? Isso. O projeto de extensão da FUCAP, ele está para começar em janeiro também. Sim, justamente por isso, a gente já caminhar junto com isso, né? Então, assim, até o final do ano, a gente tem até o final do ano para construir todo esse processo bem redondo, deixar todo, né? Exatamente isso. Em janeiro a gente começa a oferecer isso. Até lá a gente tem articulações, tem que conversar com o Ministério Público do Trabalho, né? Para a gente ter a opinião realmente de quem, vamos dizer, tem o poder da caneta de julgar sobre isso, né? Ou de, enfim. Sim. Né? Ao mesmo tempo, Robson, que nós vamos estar pensando na parte de compliance aí, e essas demandas e situações que nós estamos levantando aqui, existem parceiros nossos que estão conversando com marcas, viabilizando negócios, parcerias já para nós levar para o Espírito Santo. Então, acredito que esse final de ano aí, que é bem rápido, a gente vai chegar, vai servir para a gente ter alguns desenhos que talvez ainda não nos estão claros, mas até o final do ano já fica mais visível, e a gente, junto com o que nós vamos propor, já ter entidades que já vão estar aptas a agregar o que as associações vão estar disponibilizando para elas, né? Isso. Só para finalizar, né? Acho que a gente já chegou a 1h10 de live. Foi pontuado, né, que muitas vezes as empresas donas de marca, elas as empresas donas de marca, elas não fazem negócio, negociam diretamente com associações e com catadores autônomos, justamente com receio de, enfim, trazer um arranhão para a sua marca, né? Seja por uma questão ali de capital trabalho, né, que em relação não muito convencional, enfim. E o que a gente quer trazer com essa profissionalização é justamente isso, né, Josimar? Tirar esse ranço das empresas donas de marca, para que elas enxerguem nas associações e nos catadores algo que traga reputação em ESG para elas, né? Sim, esse vai ser o nosso desafio. O nosso desafio não vai simplesmente chegar eu acho que tanto o meu da Concert 3 quanto da Reversiclo, chegar e impor regras, impor um monte de exigências, situações, e agora é com vocês. Não, pelo contrário, a gente vai ser aí o canal onde nós vamos trazer as marcas para dentro e dizer, olha, nós temos essa associação que nós queremos que seja habilitada por vocês, a gente ser um canal entre a marca e a associação, e vender a associação. Dizer, olha, eu tenho uma associação que está exatamente atendendo as suas exigências, nós queremos que você valide ela. E vai ser esse o objetivo. E a partir daí, aí as coisas andam, uma vez validado, aí depende da gente manter aquele compliance, né? Não é uma regra pela regra, né? Não. A gente está... É o que você falou, a gente vai chegar com... trazendo alguma coisa, mas também escutando, mas com esse objetivo bastante claro, de profissionalizar para que você consiga fazer negócio diretamente com as pessoas, enfim, que podem monetizar você de forma melhor, de pagar melhor pelo seu resíduo, e aí você conseguir, enfim, emancipação financeira, gestão operacional, e aí você consegue gerar emprego e renda e trazer dignidade para essas pessoas que tanto precisam, né? E à medida que vai crescendo esse processo, né, que vai tomando corpo esse processo, o mercado vai se estabilizando e vai se formalizando naturalmente, né? Sem maiores estresses, ele naturalmente vai se formalizando, porque vai ficar claro que ou eu me formalizo e eu entro nesse processo, ou eu fico de fora do processo, né? Exatamente. Formalização é tudo, né? A gente vai enfrentar até o final da década
conta do desemprego estrutural, né? Novas profissões, pessoas não estão com a formação, então a gente vai enfrentar uma informalização até o final da década. E se a gente traz uma alternativa para uma parte, né, disso, né, seja por meio dos catadores, enfim, a gente consegue endereçar isso aí, né? Mas acho que foi uma conversa muito, muito boa, foi um bate-papo muito legal, a interação no chat foi muito boa. Agradecer aí, Josimar, você trazer esse conteúdo para a gente. Queria que você colocasse suas considerações finais aí. Eu que agradeço, Robson, por esse convite. É sempre um prazer falar com você, aprendo muito e estou muito animado. Espírito Santo, eu falei que eu sou o paranaense mais capixaba que vocês vão conhecer, viu? Acho o estado de vocês fantástico, não vejo a hora de morar aí. E então, isso já é uma decisão tomada e vamos trabalhar muito junto e sempre vou estar me colocando à disposição de vocês no que eu puder ajudar. E você pode depois deixar aí, acho que na mesa circular, você pode deixar meus contatos aí e o que eu puder responder e interagir com vocês aí, estou sempre à disposição, tá bom? Foi um prazer enorme participar com todos vocês, todos os que estiveram participando do nosso conversa. Tá, só colocar aqui parabéns pela live, o Lúcio. Que bom ver o Lúcio aí. Faz tempo que eu não via. Lúcio Helena, conhecido seu, né? Tem aqui Asconsul, Ibiraçu, excelente Josimar Robson, da grande importância live junto, abordando, parabéns. Parabéns para a associação aí. Excelente. Gratidão a todo mundo do chat, ao Josimar, e um caminho longo pela frente, né? Sim, muito. Um caminho muito longo pela frente, mas muita vontade de ajudar as pessoas. Não tenha dúvida. Certo. Obrigado, gente. Um abraço, boa noite a todos, viu? Até mais.